Tá gravando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan, dando continuidade ao nosso programa de videoaulas. A aula de hoje é de número 4 e nós estaremos aqui falando sobre o Brasil getulista, tá? Desde o seu processo de ascensão ao poder até a chegada ali da crise de 32 ou da revolta de 1932, tá? Mas vamos lá, gente. Primeiro, o Getúlio Vargas, ele é essa figura muito emblemática, né, que nós temos na nossa cultura brasileira. Temos uma avenida em Cuiabá com seu nome, a Avenida Getúlio Vargas, e ele é tido por muitos como uma figura muito controversa. Para alguns vai ser dito que o Getúlio Vargas é o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né, o cara que cuidou dos trabalhadores, que deu voz aos trabalhadores, mas por outros ele é uma figura muito ditatorial, né, que inclusive vai encabeçar aí um golpe militar, dependendo da perspectiva histórica que você olhar para ele, tá? Mas trazendo um contexto melhor para entender o que o Getúlio Vargas fez para receber tanta fama assim dentro da história brasileira. Primeiramente, o Getúlio Vargas ele vai ocupar um espaço de protagonismo ali durante a República Velha ainda. Gente, para quem não lembra, aula retrasada ainda, lá antes da quarentena, o que é a República Velha? É aquela república que foi declarada por Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto e assim vai por diante, que tinha estabelecido a política coronelista, onde nós temos ali a cultura do café com leite. Café com leite não é exatamente o que eu estou falando aqui, daquele que você toma no café da manhã. Eu estou falando daquela política em que São Paulo e Minas Gerais alternavam poder de forma combinada, tá? Eles estavam ali conchavados, então, olha, esse mandato é de Minas Gerais, esse mandato é de São Paulo. E assim eles vão alternando e revezando o poder para manter esse jogo fechado. Dessa forma, como eles tinham maior eleitorado, não era possível outros estados participarem ou pleitearem a presidência da República. Mas beleza, Juan, isso aí até que eu lembro, tá? Você está achando que eu esqueci? Eu não esqueci, eu estou muito esperto aqui, ligadão. Então vamos lá. Já que você sabe disso, agora tenha em mente o seguinte. Ali, em 1929, lembra da nossa aula de 1929 que eu falei que ia impactar o Brasil? Pois é, olha como impacta o Brasil. Em 1929, quando tem a crise, esse jogo político ele vai ser abalado. Porque lembra que o café foi queimado justamente para tentar manter o preço? Então, os paulistas eles não querem dessa vez abrir mão desse osso que é a presidência da República. Enquanto que estava ali no poder um presidente tipicamente paulista, ele vai falar o quê? Não, gente, olha, na verdade, agora eu vou indicar um outro paulista em vez de ser um mineiro. Isso vai quebrar com o combinado do acordo político. Ali o Washington Luiz era para ter indicado o mineiro, mas na verdade ele vai indicar o Júlio Prestes, que também faz parte da elite cafeicultora paulista. Em retaliação, quem não foi agraciado por esse acordo vai se unir contra os paulistas. E a figura escolhida para ser o bastião dessa revolta será o Getúlio Vargas, que era gaúcho. Existe uma falsa ideia de que durante a República Velha só haviam elites em São Paulo e Minas Gerais, o que não é fato. Existiam elites muito poderosas no Mato Grosso, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, só que essas elites eram com certeza muito menos poderosas do que as elites de São Paulo e Minas Gerais. Agora, quando você unifica todas essas elites que eram contra São Paulo mais Minas Gerais, você tem um poder, digamos assim, razoável para poder tomar a presidência da República. Mas aí de início, o Getúlio Vargas ele não vai tentar fazer um golpe, tá? Ele, na verdade, ele tenta as vias democráticas. Ele vai formar um partido político que vai dar o nome de Aliança Liberal e vai chamar todos aqueles que eram contrários a São Paulo para dentro da sua chapa. E aí vai, desde elite cafeicultora, advogados, professores, liberais, todo mundo que não gostava dessa elite oligárquica que vivia ali em São Paulo. Essa Aliança Liberal, ela tá aí na página 86, para quem tiver curiosidade depois da videoaula, dá uma olhadinha, tá? Que ela vai ser essa chapa e vai ficar conhecida por esse nome, principalmente porque ela vai abrigar todos os liberais que eram contrários a essas elites oligárquicas. Se enquanto que a elite cafeicultora ela representa um ideal reacionário, inclusive por muito tempo criticada por ser contra o fim da escravatura, essas partes liberais vão ver em Getúlio Vargas uma oportunidade de derrubar essas elites cafeicultoras. E as propostas
da Aliança Liberal, portanto, vão ser muito bem vistas por quem fosse opositor a essas elites. Pessoal, que é importante, o Getúlio Vargas, segundo os historiadores, ele mais constrói na oposição a essa elite cafeicultora do que de fato constrói a sua postura própria. Muitas vezes ele disse que não concordava com alguma dessas propostas, mas como ele era um bom político, ele percebia o quê? Que essas propostas é o que dava legitimidade pelo povo às suas demandas, tá? E ele vai ser muito safo, principalmente, em incluir dentro do seu partido dois setores da sociedade que estavam em ascensão, mas que não eram reconhecidos pelas elites, que eram os tenentes, que tinham um viés mais popular porque as provas até tenentes eram mais fáceis no exército do que as provas para alto oficial, que é capitão para cima, e a classe média. A classe média que está ascendendo na época aí, da época da República Velha, agora estava querendo o seu lugar dentro do espaço político ali do governo. E o Getúlio Vargas vai dar voz a esse povo que é a classe média. Pessoal, uma questão importante aqui que já havia sendo deixada de lado, mas ainda bem que eu lembrei, é ressaltar essa classe média, tá? Essa classe média, ela não é a classe média que nós conhecemos hoje, por exemplo. Essa classe média que eu estou me referindo é justamente essa classe média que está ascendendo dentro do Rio de Janeiro e ela tem uma rivalidade muito grande com a elite paulista. Não é à toa que até hoje o pessoal tem assim uma certa briga, né, um certo bairrismo ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é justamente essa briga vem aí da época dessa Revolução de 1930, porque os cafeicultores mais tarde vão dizer que a classe média do Rio de Janeiro é um bando de parasitas e por isso queriam que acabasse com o centro agrícola do Brasil. A classe média do carioca, em contrapartida, vai dizer que, na verdade, o que a classe média estava fazendo ali no Rio de Janeiro era justamente trazer a modernidade de fora da Europa e de outros países do mundo para o Brasil. Essa modernidade que eles se referem é principalmente, mas com certeza principalmente, uma questão de uma democracia e mesmo um jogo republicano mais democrático. É dar valor às mulheres em ter seu próprio voto, é não deixar a criança trabalhar, é levar todos os ideais libertários e principalmente liberais para dentro da sociedade civil, tá? Então veja bem, essa classe média carioca, ela vai se postar ao lado do Getúlio Vargas justamente inflamando e pedindo uma mudança, porque ela queria também fazer parte do jogo político. Não sejamos inocentes ao ponto de achar que a classe média só fazia isso por bem. Não. Todo mundo que entra nesse jogo da política geralmente está querendo algo. É muito raro uma questão altruísta aqui na República das Bananas, né, no Brasil, onde políticos façam algo somente pelo bem do povo. É sempre uma questão de poder que envolve a política de ambos os lados. Aqui um lado é São Paulo com a elite cafeicultora e a outra é a classe média carioca. Gente, entre as propostas, vou colocar para cá, aí. Entre as propostas que nós vemos aqui dentro da Aliança Liberal, nós podemos destacar, primeira delas, o incentivo à industrialização do Brasil, que é claramente uma tentativa de destituir o poder dos cafeicultores, tá? Se você tem agora um valor muito maior da indústria, você tem um valor muito menor da produção agrícola. Segundo ponto, medidas de proteção aos trabalhadores, como extensão do direito de aposentadoria para os setores não beneficiados. Até então, quem podia se aposentar? Apenas juiz e militar de alta patente. Trabalhadores que viviam em fábrica ou tinham profissões também dentro do exército que não eram de alta patente, tenentes, por exemplo, não tinham direito à aposentadoria. Eles tinham que juntar dinheiro a vida toda para tentar ter uma forma de aposentadoria privada, tá? Eu fazendo aqui muitas aspas porque não existe isso na época ainda, mas é como se pensava de ter uma forma de viver depois de não ter mais força para trabalhar. O Getúlio Vargas quer que essas pessoas tenham também o direito de aposentadoria, principalmente porque são aliados dele. Então é uma forma de cativar mais ainda a chamada atenção e carinho dessa população. Terceiro ponto, que é a regulamentação do trabalho infantil das mulheres. O Brasil estava muito atrasado nessa relação. Crianças e mulheres grávidas, inclusive, ainda trabalhavam em fábricas. O Getúlio Vargas percebe que ele tem uma voz muito ativa sobre isso e vai propor que essa forma de trabalho, tanto infantil quanto das mulheres, seja regularizada. E por fim, a lei de férias, de você ter um descanso remunerado a cada ano. Tá? Depois de um ano você tem
segundo a lei de férias, 30 dias de descanso remunerado, para que você possa restituir suas forças e ter mais um ano de trabalho de forma mais saudável. Essas propostas vão ser basicamente rechaçadas pelo Washington Luiz, assim como o Júlio Prestes vai falar que o problema do Brasil na verdade é uma questão de polícia, de botar a polícia na rua e botar o povo para trabalhar. Claramente é uma fala de quem não conhece o povo brasileiro na época, e o povo da Aliança Liberal, por sua vez, vai ver isso como um novo Brasil, uma nova oportunidade do Brasil crescer e se modernizar. Então Getúlio Vargas vai criar mais popularidade ainda, uma vez que suas propostas são divulgadas. E aí vai ter as eleições de 1930. O clima da Aliança Liberal era de que já ganhei. Os liberais realmente acreditavam que tinha chegado o momento da votação, e esse momento era o momento de virada para as forças de Getúlio Vargas. Só que a questão é o quê? As eleições de 30, elas vão ser bem parecidas com a das outras décadas de 30. Não tem problema nenhum em ter eleição. O problema é o quê? Que a eleição brasileira na época da República Velha era extremamente fraudulenta, ela era cheia de suborno, ela era cheia de boca de urna, de voz de cabresto, de intimidação, sabe? Era uma eleição que não tinha nada de democrática. E no final, a vitória vai ficar com quem? Obviamente, o Júlio Prestes, que era do partido que tinha mais poder, que eram os cafeicultores paulistas. Ele era um candidato que não era popular entre a população, mas era o candidato que a elite paulista havia indicado. E aí, após essa derrota, o Getúlio Vargas ele vai denunciar a fraude do sistema eleitoral e vai falar aqui que não tem como a mudança acontecer por vias democráticas. Essa mudança tem que vir através de uma revolução ou um golpe militar. E aí, por cima de tudo, para piorar a situação, o vice do Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, ele vai ser assassinado dentro de uma confeitaria lá na Paraíba. Embora esse assassinato ele não tenha sido por motivos políticos, as pessoas vão achar que foi. Esse assassinato, na verdade, ele foi por questões particulares, que mais tarde vocês, inclusive, vão pesquisar para mim, para ter um bom trabalhinho para vocês em casa, tá? E essa revolução, ela vai iniciar, então, com o pretexto de que, olha, eles estão matando até o vice-presidente, tá? O candidato a vice-presidente Getúlio Vargas, então é só uma questão de tempo que eles venham e comecem a fazer uma limpa agora em todos os opositores do governo. Porque havia-se um sentimento de que os paulistas começariam uma certa cruzada de vingança contra os opositores dessa época. Após uma série de revoltas de quartéis, ações militares em diversos estados, o combate direto com tropas paulistas, a Aliança Liberal depõe o presidente Washington Luiz no dia 1º de novembro de 1930, decretando assim o fim da República Velha e o início do governo provisório. Depois do assassinato de João Pessoa, era só uma questão de tempo até que o povo começasse a se rebelar, principalmente dentro dos quartéis. Tá? A iniciada tomada dos quartéis e as ações militares, elas foram pelo Brasil inteiro, ao ponto de que chega ao nível de se tomar o gabinete de Washington Luiz e assim se depor Júlio Prestes. Tá? Com o fim ali da rebelião, o Getúlio Vargas vai declamar e vai decretar o governo provisório e a partir daí ele vai governar com um certo punho de ferro. Essa foto é a do Getúlio Vargas no dia que ele toma o poder. Esse dia ele é marcado como o 1º de novembro, e aqui nós temos, por exemplo, o primeiro ponto para mostrar o quão emblemática que é essa figura de Getúlio Vargas. Ele é um ditador ou ele é, na verdade, um libertador? Né? Porque ele assume o poder ainda assim como um militar. Vocês podem ver que ele está com fardamento militar. E aí as pessoas vão até hoje divergir se esse foi uma revolução de... Pessoal, uma vírgula histórica que eu já ia esquecendo de fazer aqui nessa foto é justamente a ausência de um participante da Revolução de 1930, e essa ausência era proposital, viu? Aqui, como vocês podem ver na imagem, está participando uma série de grandes oficiais do exército, né? Tem vários aí, generais, coronéis e tudo mais. Agora aqui está faltando o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes também era tenente, ele era assim um partidário do Getúlio Vargas, e ele dizia para o Getúlio Vargas que a revolução deveria acontecer armada muito antes do que de fato aconteceu. Então o que ele faz? Ele inicia um movimento armado chamado de Coluna Prestes, e ele vai fazendo como se fosse uma volta itinerante pelo Brasil, tá? Ele chega a passar por diversos estados com o objetivo de libertar
O povo que vivia sob o jugo de fazendeiros tiranos, né? Lembra lá do Auto da Compadecida, que tinha aquele Major Antônio de Moraes que fazia o que mandava na cidade? É justamente contra isso que o Luiz Carlos Prestes lutou. Ele passou pelo Mato Grosso, inclusive, Sorriso, Sinop, chegou a Mato Grosso do Sul, voltou para o Goiás e assim ele foi até o norte do Brasil. O Luiz Carlos Prestes, na verdade, ele vai ser reprimido porque ele era participante do Partido Comunista. E o Getúlio Vargas ele vai ter um problema muito sério com os comunistas, porque eles vão acusar de usar a influência deles para conseguir parte desse poder para a Revolução de 1930 e depois vão abandonar eles, inclusive vai persegui-los ferrenhamente, tá? Uma das figuras do Estado Novo mais controversas do Getúlio Vargas, nessa perseguição a dissidentes que mais tarde ele fará da mesma forma que os paulistas faziam lá na época da República Velha, ok? De fato, ou se foi um golpe militar, ok? Gente, eu vou acabando nossa aula hoje por aqui, tá? Tá dando nosso tempo. E eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês como tarefa. Número 1 e número 2, tá? Número 1, explique com detalhes o processo de queda da República Velha e qual o papel de Getúlio Vargas nesse processo. Mínimo de 15 linhas. 2, pesquise sobre o assassinato de João Pessoa e quais foram os verdadeiros motivos por trás do fato. Mínimo de 10 linhas. E aí vocês vão tirar uma foto e vão fazer igual outra tarefa. Me manda na plataforma EDB ou no meu e-mail com o seu nome e turma e o número da tarefa. Beleza? Pessoal, até a próxima aula. Beijinho no coração. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.